Olá, eu sou Ana Guiar e hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar de verdade. Você já sentiu culpa, mas não consegue explicar de onde ela vem? Aquela culpa estranha que aparece quando você descansa, quando você diz não, ou até quando algo bom acontece na sua vida? Hoje eu vou te mostrar algumas culpas que a maioria das pessoas sentem, mas nunca perceberam. Você acorda e já sente que deveria estar fazendo mais. Você descansa e sente que deveria estar produzindo. Você cuida de você e sente que está sendo egoísta. E o pior, você não consegue explicar de onde vem tudo isso. Como educadora e pesquisadora, vou te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você se enxerga. Nem toda culpa que você sente nasceu em você. Isso mesmo, a culpa sem nome não começou na sua vida, ela foi herdada. Como assim, Ana? Uma culpa que foi herdada? Antes de a gente entrar na culpa especificamente, eu preciso te explicar um conceito que é a base de tudo que eu ensino na metodologia Paz. Vem comigo que preste atenção no que eu vou desenhar, no que eu vou escrever aqui para ficar gravado na sua memória. Quando você nasceu, você não veio com um manual de instruções emocional. Você aprendeu a sentir observando. Você aprendeu a reagir imitando. Você aprendeu o que era certo, o que era errado, o que era seguro, o que era perigoso, pela repetição emocional do ambiente em que você cresceu. E isso se chama identidade herdada. A identidade herdada é igual ao que absorvemos emocionalmente antes de ter. Ou seja, não é personalidade, não é comportamento, não é papel social. Identidade herdada é aquilo que você absorveu emocionalmente antes mesmo de ter condições de escolher. Te dar um exemplo. A forma como sua mãe reagia ao conflito, o medo que seu pai tinha de decepcionar, a culpa que sua avó carregava em silêncio, a necessidade de agradar que ninguém falava, mas todo mundo sentia. Você não escolheu isso, mas você absorveu tudo isso que você viu na sua infância. Mas agora vem a parte mais interessante. Isso que eu estou te explicando não é só uma teoria emocional. A ciência hoje consegue ver isso acontecendo aqui dentro, ó,
do seu cérebro. E eu vou te mostrar como. Preste bastante atenção na imagem que vai estar aparecendo agora aí na sua tela. O cérebro infantil aprende por modelagem. Essa imagem que está aparecendo aí na sua tela mostra o cérebro de uma criança, e o cérebro de uma criança não é o cérebro de um adulto em miniatura. A parte da frente, o córtex pré-frontal, que é responsável pela lógica, pela razão e por frear os nossos impulsos, ainda em construção. Mas o centro emocional, como a amígdala, já está a todo vapor. Como a criança não tem um filtro da lógica maduro, o cérebro dela aprende sobre o mundo puramente pelas emoções e observações. A neurociência chama isso de aprendizado por modelagem. Você está vendo essas luzinhas aí? Elas são as sinapses e elas se formam rapidamente na primeira infância. Se formam com base no ambiente que a criança está. Se você cresceu vendo sua mãe se anular para não gerar conflito, se você viu seu pai trabalhar até exaustão para provar que era digno, se você viu culpa sem palavras no ar, seu cérebro registrou isso no nível dessas conexões neurais e gravou. E é assim que hoje você sobrevive. Assim que você ama, assim que você aprendeu e é assim que você tem caminhado. Se a culpa foi algo que você aprendeu, então deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas decisões da sua vida você tomou tentando aliviar uma culpa que nem era sua? Agora olha que interessante. A ciência hoje mostra que isso não acontece só no comportamento. Isso também acontece no nível biológico. Isso mesmo. O ambiente emocional, ele vai ativar os genes. A epigenética é a ciência que estuda como o ambiente influencia a expressão dos nossos genes. Se os seus pais viveram em um ambiente de medo constante, cobrança extrema ou ambientes emocionais, eles ativaram neles os genes relacionados ao estresse e à culpa. E você também pode ter dado não só os comportamentos visíveis, mas essa predisposição biológica para sentir da mesma forma. Isso não é destino, não é maldição, é biologia emocional. Você herdou certos comportamentos. Então, até aqui nós vimos duas coisas importantes. A primeira, o cérebro infantil aprende por observação emocional. A segunda, o ambiente ativa padrões biológicos que podem ser herdados. Agora vem a terceira peça desse quebra-cabeça. E ela aparece em um lugar lindo e inesperável. Na Bíblia. Isso mesmo. Em Jeremias 31, 29 está escrito o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quando eu li sobre esse versículo, sobre a lente do comportamento humano, ficou muito claro. Isso é transmissão emocional que a ciência só provaria milênios depois. A uva verde é o ambiente dos pais, os dentes embotados, a dor que a gente carrega. Mas Jeremias cita esse provérbio justamente para dizer que esse ciclo pode ser interrompido. Ele anuncia um novo tempo da consciência individual. Não é sobre condenação, não é sobre culpa geracional como punição, é sobre consciência, é sobre reconhecer as uvas verdes dos antepassados que eles comeram para que essa dor hoje pare de doer. Porque quando você entende de onde vem, você para de achar que o problema é você. Não começou em você, pode ter começado nos seus antepassados. Ok, Ana, agora que eu aprendi que essa culpa posso ter herdado, o que eu faço então para resolver esse problema e parar
de me culpar. É aqui que entra a inteligência emocional, que vai nos ensinar a reconhecer a emoção sem julgamento. Eu sinto culpa, mas culpa não é a verdade absoluta. Nomear de onde vem. Essa culpa não nasceu em mim, ela foi aprendida lá atrás. Escolher como reagir. Eu posso sentir culpa e ainda assim escolher cuidar de mim. E a psicologia positiva também vai nos ensinar algo muito importante. Você não precisa apagar a culpa para ser feliz. Você precisa ressignificar a culpa para ela não te controlar. Psicologia positiva não é sobre pensar positivo, é sobre fortalecer sua capacidade de lidar com o que você sente sem destruir no processo. Um exemplo prático, você para de culpar alguém. Inteligência emocional, eu reconheço e sinto essa culpa. Identidade herdada. Pausa aí, por favor. Você precisa ressignificar a culpa para ela não te controlar. Psicologia positiva não é sobre pensar positivo, é sobre fortalecer sua capacidade de lidar com o que você sente sem se destruir no processo. Um exemplo, você disse não para alguém e sentiu culpa? A inteligência emocional, eu reconheço que sinto culpa. Identidade herdada, essa culpa vem de ter aprendido que dizer não é falta de amor. Psicologia positiva, eu posso sentir culpa e ainda assim manter meu limite. As duas coisas podem coexistir. Culpa é diferente de verdade. Preste atenção nos exemplos que eu vou trazer para você agora. O exemplo 1, a culpa de descansar. Você já tirou um dia para descansar, mas em vez de relaxar, sentiu culpa? Por que, Ana? Porque você cresceu vendo alguém, mãe, pai, avó, trabalhar sem parar. Seu cérebro aprendeu descansar é preguiça, produtividade é amor. Exemplo 2. A culpa de receber. Alguém te dá um presente, um elogio, uma ajuda e você sente desconforto, culpa. Por quê? Porque você aprendeu que receber é ser preso. Você absorveu que dar é amar, mas receber é dever. Dar é igual a amor. Nesse caso, receber igual a peso. Exemplo 3. A culpa de estar bem quando outros não estão. Você conquista algo bom, mas em vez de celebrar, você sente culpa. Por que dessa culpa? Porque você cresceu em um ambiente onde a felicidade gerava inveja, ciúme ou afastamento. Seu cérebro aprendeu, se eu estiver bem demais, eu perco o amor. Você então começa a ver isso como frescura, mas não é frescura, não é exagero, é aprendizado emocional profundo. Você aprendeu, seu cérebro como criança modelou. Então, se você chegou até aqui, eu quero que você respire fundo comigo. Eu quero te dizer algo muito importante, nem toda culpa nasceu em você. Muita coisa que você sente hoje foi herdada, foi aprendida, foi absorvida antes mesmo de você ter escolha. E isso não é desculpa para não mudar, é consciência. Porque quando você entende de onde vem, você para de se culpar por sentir e começa a escolher como reagir. Identidade não se constrói por desempenho. Identidade se restaura por consciência. Essa é a base absoluta da metodologia Paz. Perseverar, amar e salvar. Perseverar, entender a sua história sem se culpar por ela. Amar, acolher a sua identidade que foi ferida no processo. Salvar, preservar o que é seu por direito antes que se perca na expectativa dos outros. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Nem toda culpa nasceu em mim. Porque quando você escreve isso, você está começando a quebrar
esse ciclo. E se você quer continuar essa jornada de restauração de identidade, eu quero te pedir para você se inscrever, ativar o sininho e permanecer aqui nos próximos vídeos, porque nós vamos fazer um longo estudo sobre identidade herdada. Você vai aprender que muita coisa não nasceu em você, você apenas herdou. Te vejo no próximo vídeo.